Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe na pessoa do seu Filho, na pessoa do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando o seu lar, o meu lar, a nossa família. Nós vamos continuar falando sobre a família. Afinal, o mês de maio é considerado o mês da família e essa é a nossa proposta para esse momento. Queridos, que uma coisa fique bem acertado no nosso coração. Ainda que o mundo negue que a família é obra das mãos de Deus, pela fé, tanto você como eu, vamos continuar crendo, confirmando que a mesma é obra das mãos do Deus eterno, do Deus poderoso, e nós somos esta expressão maravilhosa do Senhor em relação à nossa família. Eu quero pensar com você agora no texto de Jó, capítulo 1. Nós leremos apenas os versos 1, 2, 4 e 5. Me acompanhe na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Deus assim nos abençoe a sua palavra ao nosso coração. E a pergunta que eu faço é: por que Jó intercedia a favor dos seus filhos? Pois bem, esta pergunta se faz muito necessária e como também requer de nós uma resposta, e nós encontramos essa resposta no próprio texto sagrado. Podemos pensar sim, à luz do próprio texto, que o porquê Jó intercedia a favor dos seus filhos, pela possibilidade de seus filhos terem pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. É o que diz as últimas palavras do versículo 5, quando diz: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Em que então nós temos já esta resposta para esta pergunta: por que Jó intercedeu a favor dos seus filhos? O que é algo muito necessário, algo indispensável que todos nós como os pais, aqui tanto a pessoa do homem como a pessoa também da mulher, ou seja, do pai e da mãe. Isso é responsabilidade nossa. É claro que aqui uma direção específica para o pai, a figura do pai. Pois bem, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e nós vamos perceber que os filhos de Jó gostavam de estarem juntos e fazerem suas festinhas particulares. Veja o que diz o versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e a beberem com eles. Qual o problema de se ter alguma festa em particular no lar com os irmãos? Nenhum problema, desde que não passe dos limites, desde que não tenha uma procedência que não seja benéfica, não seja agradável e não glorifique ao Senhor. Pois bem, essas festinhas eram algo corriqueiro, nós percebemos isso no texto entre esses irmãos. Quando nós olhamos a primeira parte, a parte A e a parte B do versículo 4, e a primeira parte do versículo 5 destaca para nós, dizendo o seguinte: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E aí ele diz: e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e a beberem com eles. A primeira parte do versículo 5 agora diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, somente até aqui. Você percebe então que era algo costumeiro, era algo corriqueiro entre os filhos de Jó. Se ajuntarem numa perspectiva de terem comunhão, de estarem juntos e de fazer aí um banquete todo especial
para o seu tempo junto, para o seu tempo coletivo. É o que nós percebemos aqui. Mas uma pergunta também se faz necessário para nós entendermos aqui um pouco a respeito da festa que eles faziam, não é? O que tinha nessas festinhas patrocinadas pelos filhos de Jó? Qual eram os ingredientes que estavam nessa festa? O texto destaca e nos mostra que tinham banquetes, como também tinham bebidas. Interessante pensarmos que a questão de bebidas aqui no contexto, essas bebidas geralmente eram vinho e bebidas misturadas, o que trazia aí uma questão muito mais forte, muito mais intensa, não é? E aí com certeza traria um ânimo muito maior aos filhos de Jó quando bebiam aí provavelmente vinho ou bebidas fortes, aonde poderia estar presente também. No entanto, irmãos, nós vamos perceber que essas festas, sendo algo muito natural entre eles, isso se dividia entre pelo menos os 7 homens, os 7 irmãos, não é? Há um pensamento que cada um deles tinha uma sua moradia própria. E uma possibilidade, como alguns estudiosos colocam, que as 3 filhas de Jó moravam com ele e com a sua esposa. Mas era então o que eles faziam de uma forma contínua, de se ajuntarem, de estarem juntos, de ter esse tempo de comunhão e de então patrocinarem essas festinhas para estarem juntos. Desde já esse texto, essa narrativa e esse episódio com os filhos de Jó nos chama a atenção. Deve fazer com que todos nós tenhamos todo cuidado, seja nossos filhos ou nós mesmos juntamente com eles. Devemos realmente, irmãos, discernir à luz da palavra de Deus o que seja saudável para o nosso ajuntamento. Nunca jamais usarmos ou ingerirmos alguma coisa que venha trazer dano no que diz respeito ao nosso emocional, o nosso comportamental e principalmente a nossa vida espiritual. Precisamos ter, claro, esses cuidados porque são extremamente necessários. Por isso, os jovens quando se reunirem, eu estou falando dos jovens em relação a todos os jovens crentes que temos, deve tomar todo um cuidado, ter toda uma atenção em relação àquilo que é proposto, àquilo que é oferecido, entendermos se é para a glória de Deus ou não, devemos rejeitar, e se for para a glória de Deus, sempre é dentro de um contexto de uma comunhão saudável, com coisas saudáveis, que trará bem aos nossos corpos, bem como a nossa própria postura e comunhão diante de Deus. Por isso, participar de festinhas entre a irmandade ou entre a família é algo saudável, desde que não passe, claro, os limites que sabemos que a palavra de Deus propõe para nós de uma forma muito saudável, pensando no nosso bem-estar. E isso deve ser primordial para todos nós. Então, nós percebemos que os filhos de Jó tinham essa prática e tinham aí esse prazer de estarem juntos e gostavam de fazer então o seu tempo em coletividade com os seus irmãos e com as suas irmãs. Isto é muito claro no texto. Mas, irmãos, quando nós percebemos a questão da postura, do comportamento dos filhos de Jó, logo nós podemos dizer também que os indicativos mostram que os filhos de Jó não tinham o mesmo exemplo do pai. E este exemplo estou me referindo ao versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Isso tem a ver em se desviar de toda a aparência do mal. Jó, ele era reto, ele era temente a Deus, ele tinha uma postura íntegra diante de Deus e diante dos seus contemporâneos. Não vemos Jó em nenhum momento fazendo festinhas particular com a sua família e convidando seus amigos. Nós precisamos nos atentar para essa realidade que Jó é um exemplo de postura, de comportamento, de integridade, de fidelidade, de temor a Deus em todos os seus atos, em todas as suas atitudes. E aí então nós percebemos que há uma certa
a largueza em relação ao comportamento dos filhos em relação ao pai. Jó com certeza deu, irmãos, exemplos para seus filhos em todo o tempo. Mostrou para os seus filhos em relação ao seu temor a Deus, o seu amor a Deus e a sua integridade para com Deus, o que isso com certeza era algo notório no seu lar, na sua casa, para os seus filhos. Isso é fato. Nós olhamos para o versículo 5 e nós percebemos literalmente que Jó exercia sua autoridade paterna e sacerdotal como pai dentro do seu lar. Veja o versículo 5, que diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes. Aí então chegamos a esta parte. Chamava Jó seus filhos e os santificava. Interessante nós nos depararmos com esta expressão que o texto diz, que Jó chamava os seus filhos e os santificava. Essa expressão, e os santificava, ilustra um uso comum no Antigo Testamento de santificação como um cerimonial de consagração pessoal àquilo que lhe pertence, como seus filhos. E aqui nós percebemos o zelo de Jó pela vida dos seus filhos, o cuidado de Jó pela vida espiritual dos seus filhos. O seu pensamento aqui é que realmente os seus filhos não viessem de forma alguma nesses ajuntamentos pecarem contra Deus, falharem contra Deus realmente em seus corações, literalmente pecar contra o Senhor. Então, essa expressão tem todo um sentido muito peculiar naquilo que era feito e realizado aqui no Antigo Testamento. A parte ainda do versículo 5, chamada parte final, continua dizendo assim: levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Olha só, na madrugada Jó então se levantava, como o texto diz, levantando-se de madrugada. Ele oferecia holocaustos a favor de todos os seus filhos, isto é, ele oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos, que eram 10. Cada um individualmente. Jó ofereceu holocausto perante o Senhor, porque esta era a prática comum da época, para então trazer aos seus filhos diante do Senhor, para que eles estivessem os representando através desses sacrifícios diante de Deus, para que Deus os contemplasse, perdoasse os seus pecados, se porventura os filhos de Jó viessem a pecar ou a blasfemar de Deus em seus corações. Aqui nós vemos o zelo do pai preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Nós, pais, devemos entender que Deus dispensou sobre nós a responsabilidade de cuidar, de zelar, de amar nossos filhos com ação e com atitude e com zelo da palavra de Deus, pensando no bem-estar deles em todas as áreas, mas principalmente no bem espiritual e relacional para com Deus. Nós devemos nos preocupar com isso. Nós devemos pensar nisso, principalmente quando eles estiverem sempre debaixo da nossa tutela, debaixo do nosso lar. Responsabilidade redobrada nós temos, porque precisamos ministrar a palavra de Deus a eles com a nossa vida e com a nossa fala para a glória de Deus. Era isso que Jó realmente estava fazendo e fazia no seu contexto como aquele que era o sacerdote do lar, como aquele que era intercessor do lar a favor dos seus filhos, a favor da sua família. Que nós possamos ter o mesmo exemplo de Jó, que nós possamos enxergar isso nitidamente e perceber do nosso lar algumas carências e colocarmos em ordem essas carências no que diz respeito à vida espiritual dos nossos filhos. Cabe a mim e a você realmente a estarmos atentos a essas questões. Quantas vezes Jó intercedia a favor dos seus filhos? Quero lhe fazer essa pergunta, pois a mesma ela é muito necessária, e eu diria que nós precisamos nos atentar para essa pergunta. Quantas vezes Jó intercedia a favor dos seus filhos? De vez em quando?
ou então somente aos sábados, por ser o dia de descanso proposto pela lei de Moisés? É evidente que não. Quando nós nos atentamos para a palavra de Deus e olhamos para o comportamento deste homem, nós vamos perceber que Jó não intercedia a favor dos seus filhos de vez em quando, ou quando lembrava deles, ou quando sabia a respeito das festas que eles tinham em certas datas. Não era somente em datas específicas que Jó intercedia a favor dos seus filhos. Não era somente no que diz respeito aos sábados, como aqueles que guardavam este preceito, que era o dia do descanso, que era proposto pela lei de Moisés. Mas quando nós olhamos para o texto, o próprio versículo 5 afirma para todos nós que Jó intercedia literalmente, meus amados, a favor dos seus filhos continuamente. Isto é, todos os dias, dia após dia, Jó tinha a consciência, o dever e a responsabilidade diante do seu Deus, o qual ele temia, o qual ele o amava, o qual tinha a sua integridade, a sua postura diante de Deus, a fim de agradá-lo em tudo. Até mesmo como sacerdote do lar, como aquele que vai ministrar sobre os seus filhos, dando exemplo com a sua vida e com sua própria devoção à palavra e os ensinamentos de Deus ao seu coração. Então a resposta é justamente essa, conforme o versículo 5 traz para nós, dizendo: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente, ou seja, Jó os santificava, Jó intercedia por eles, Jó levava holocaustos diante de Deus, que servia como perdão dos pecados dos seus filhos, ou que provavelmente teriam eles pecado, e Jó fazia assim por cada um deles, pelos 10 filhos. E assim Jó sucedia nos trazendo este exemplo extraordinário. Quero fazer minhas considerações aqui sobre o que vimos até agora e termos alguns pensamentos ainda sobre o que falei aos irmãos, falei a todos nós a respeito da família e da nossa família. Temos intercedido a favor da vida espiritual e comportamental dos nossos filhos? Nosso coração precisa ser indagado com esta pergunta. Pois se não temos intercedido a favor da vida espiritual e comportamental dos nossos filhos, esse é o tempo de fazer agora, hoje, interceder por eles diante do Senhor, porque esta é a nossa responsabilidade. Segundo, temos intercedido para que nossos filhos não pequem contra o Senhor praticando algum tipo de perversidade. Porque provavelmente os filhos de Jó, nesse ajuntamento, nesses banquetes, nessas bebidas, poderiam estar tendo atos de perversidade, atos pecaminosos contra Deus. Precisamos estar atentos aos nossos filhos e indagarmos essas questões diante de Deus à luz da sua palavra. Temos intercedido a favor da conversão dos nossos filhos? Porque provavelmente muitos deles, e aí no modo geral estou dizendo, muitos filhos de muitos amados crentes em todos os lugares, provavelmente nem convertidos são, provavelmente nem salvos são, provavelmente não conheçam Jesus como o Senhor e Salvador, não têm amor por Jesus pela sua palavra, então não vão se preocupar em cuidar da vida, em cuidar do bem-estar físico, emocional, psicológico, espiritual e relacional com Deus. Então, provavelmente, se eles participarem de festinha, eles vão estar, talvez, participando de coisas que não sejam proveitosas a eles mesmos. Mas cabe a nós darmos as instruções certas. Cabe a nós, pais, a interceder a favor da conversão dos nossos filhos, se porventura não são salvos. E aí nós precisamos ver o fruto da fala, do comportamento e do relacionamento para com Deus. Por fim, que os filhos não sigam de forma alguma o exemplo dos filhos de Jó.
Estou dizendo que os nossos filhos não sigam o exemplo dos filhos de Jó em tais festinhas, em tais ajuntamentos, em tais banquetes, porque podem conduzi-los a algo desagradável diante de Deus. Se não fizerem a coisa certa, a coisa correta, à luz da palavra de Deus e do temor a Deus, com festinhas que podem levá-los a pecar contra o próprio Deus. Que os pais, por sua vez, sigam o exemplo de Jó. Tanto você como eu, sigamos o exemplo de Jó. E passemos a interceder pelos nossos filhos continuamente. Isto é, todos os dias, sem intervalo de tempo. Todos os dias intercedermos, levar nossos filhos à presença de Deus e orarmos por eles em todos os sentidos e áreas de suas vidas. Isso é necessário, isso é preciso para os nossos dias. Jó tinha toda uma preocupação com seus filhos, todo um zelo com seus filhos. Que eles realmente conhecessem o Senhor que ele temia e que ele reverenciava. Que os nossos filhos cresçam no temor do Senhor, no conhecimento do Senhor, nos princípios da palavra de Deus. E que se guardem para o Senhor e para ser usado pelo Senhor e para a glória de Deus. Pais, cabe a todos nós essa tal nobre tarefa de intercedermos, de darmos exemplos, de ministrar sobre os nossos filhos com palavras, com ações e atitudes, que nós amamos a Deus e queremos fazer a vontade de Deus sempre no nosso contexto familiar para o louvor da sua glória. Porque Jó intercedia a favor dos seus filhos, pela possibilidade de seus filhos terem pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Por essas e outras razões, nós devemos interceder pelos nossos filhos, pela nossa família, sempre para a glória e para o louvor de Deus. Deus nos agracie e nos abençoe com estas palavras para a nossa edificação e para o louvor da sua glória. Deus em Cristo nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre, para o louvor e para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém.